A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Todos bem com o Senhor aí? Bom estarmos aqui na casa de Deus e louvando o nosso Deus, cantando hinos de louvores ao nosso Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 10. Gente, coloca para mim aí, Lu, por favor. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Olha só, algumas... O caminho que nós temos feito aí, né, na introdução do Apocalipse. Então, nos nossos encontros introdutórios, nós vimos aí alguns pontos para os irmãos que estão acompanhando, o destino da carta, todo o contexto ali, o domínio romano, o imperador da época em que João escreve a carta, Domiciano, Roma vista como a cidade das 7 colinas. Falamos isso lá na introdução. Veja que a carta ela tem esse ciclo de 7, inclusive está aí o ponto número 7. O gênero apocalíptico, o estudo das últimas coisas, e isso tudo nós trabalhamos nos nossos encontros de introdução. As escolas escatológicas, os irmãos lembram disso? Né? Escola preterista, futurista, enfim, tudo isso nós trabalhamos nos nossos cultos aqui sobre a introdução. Na parte 1, que foi até o capítulo 3, em síntese, nós temos aqui as 7 igrejas do Apocalipse, que nos nossos encontros trabalhamos igreja por igreja, para saber ter o conhecimento, qual é o recado do Senhor, e são mensagens de Deus para aquelas igrejas que são pertinentes para a igreja atual, para a igreja dos nossos dias também. Parte 2, que vai até o capítulo 8, também aqui em linhas gerais nós temos os selos, que são 7 selos, lembrando que do 6º para o 7º tivemos uma pausa, né? Teve ali um break, ali um interlúdio do 6º até o 7º selo. E agora nós estamos na terceira parte, que vai até o capítulo 11. Hoje nós vamos ver o 10. Né? Que bacana aí, gente. Essa terceira parte começa com a oração dos santos, né? A oração da igreja, os servos do Senhor orando ali no altar por causa da injustiça instaurada no mundo. E eles clamam ao Senhor e oram, e aí em seguida nós estudamos e vemos aqui o Senhor respondendo através das trombetas, e nós chegamos até a 6ª trombeta, e hoje vamos ver aqui o capítulo 10, que é o capítulo que eu convidei você a abrir, e aí peço que todos possam ler, acompanhar a leitura do capítulo de número 10. Toda a igreja acompanhe, por favor. Diz assim o verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Querido e amado Deus, estamos aqui na Tua presença. Tua igreja está reunida, Pai, e nós damos glórias a Ti e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos aqui com o povo do Senhor, cantando louvores a Ti, em comunhão uns com os outros, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça e diante da Tua palavra, Deus. E agora, Espírito Santo de Deus, necessitamos, suplicamos, nos rendemos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a igreja, fale com o Teu povo, Teus servos, Teus santos, que estão aqui presentes, os que estão acompanhando, Deus, através da internet, que vão assistir depois, que a Tua graça, que o Teu amor, Deus, que a Tua palavra possa alcançar todos os corações. Fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica a tua Bíblia aberta, capítulo 10 aí do Apocalipse. Nós terminamos a quarta passada com o impressionante texto que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 4. Os irmãos lembram? Porque lá em Amós, no capítulo 4, nós terminamos, quarta passada, falando dessa passagem, falando desse trecho do profeta Amós, e ali Deus revela que sim, é Ele quem está no comando de todas as coisas. Se você não teve oportunidade, veja na sua casa, leia depois, leia o capítulo 4 de Amós, você vai ver ali o texto estupendo que nós temos da parte do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, Ele revela isso, Ele está no comando de toda a terra, inclusive Ele está no comando das tragédias da vida. E Ele diz isso ali, literalmente, de forma literal, muito clara. Deus está no controle de todas as coisas, e essas coisas todas terríveis acontecem no mundo por causa do quê? Por causa da rebeldia dos homens, por causa da desobediência dos homens. O homem que está em rebelião contra o Criador, contra o Senhor de toda a terra. Então, terminamos a semana passada vendo esse texto. E agora, nós estamos aqui prontos para estudar sobre a sétima trombeta. Lembrando, meus irmãos, que as últimas 3 trombetas, elas referem-se aos 3 ais. Os irmãos lembram disso? Sim ou não? São os 3 últimos ais. Então, o primeiro ai está ligado com a quinta trombeta. E lá na quinta trombeta que nós vimos, a quinta trombeta foram os gafanhotos que saíram do abismo e vieram atormentar os homens que não têm ou não tinham, a partir ali da visão do texto, que não tinham o selo do Senhor. Não eram para matar, não era para aniquilar, mas era para atormentar. É o que nós estudamos ali na quinta trombeta, que é o primeiro ai. Aí no segundo ai, vimos na semana passada, que é o que refere-se à sexta trombeta. E ali na sexta trombeta trata-se de uma cavalaria inumerável, né, que não dá para contar. Se me falha a memória, são 200 milhões, né, de cavalos, com cabeça de gafanhotos, e aí é diferente, porque eles vêm com a missão de aniquilar 1/3 da humanidade. 1/3 da terra daqueles que não têm a marca do Senhor. E agora, nós estamos, Igreja de Jesus, na expectativa de tocar a sétima trombeta, e a sétima trombeta, quando tocar, não haverá mais oportunidade. Não haverá mais chance. Acabaram-se as chances, sobretudo para os ímpios, para os pecadores, aqueles que viraram o rosto para a palavra de Deus, aqueles que negaram de ouvir a palavra de Deus, porque a sétima trombeta irá anunciar o juízo final do Senhor, e aí será tarde demais. Essa será a sétima trombeta. Então, nós terminamos, para os irmãos que estão acompanhando, terminamos ali o capítulo 9, estamos na expectativa do capítulo 10, porque tudo caminhando de forma coerente, nós iríamos chegar
na sétima trombeta, mas não é isso que acontece. Nós entramos aqui no capítulo 10, numa grande pausa, né? Um interlúdio. Então tem uma boa freada aqui. Só lá na metade do capítulo 11 é que nós vamos ver o significado da sétima trombeta. Nós vamos aprender, descobrir do que se trata a sétima trombeta. E agora, aqui no capítulo 10, nós estamos no fim dos tempos. E aí eu preciso fazer um comentário, meus irmãos, que é sempre importante que a gente compreenda. Porque, veja só, nós estamos aqui no capítulo 10, vamos entrar no capítulo 10, e capítulo 10 nós estamos dizendo o seguinte, que nós estamos vendo o fim dos tempos. São as últimas coisas que irão acontecer. Só que é o seguinte, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, já nos revela que quando se usa esse termo, os últimos dias, o final dos tempos, apesar de que os nossos olhos, a nossa expectativa se coloca no dia de agora, no dia de hoje, no nosso tempo, mas veja, o crente tem que compreender o seguinte, que quando a Bíblia fala dos últimos dias, esses últimos dias já está sendo contado desde a chegada do Messias. Podemos perder isso da nossa mente. Desde a vinda do Messias, que inaugura o tempo messiânico. É justamente isso, né? Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita, ele diz para os seus discípulos, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí a igreja, ela recebe o poder do Espírito Santo, para quê? Para anunciar o Evangelho. É justamente isso que acontece em Atos. Atos dos Apóstolos, é justamente isso que está acontecendo. Os discípulos recebem o poder de Deus e saem para anunciar. E nós estamos nisso. Estamos assim, até agora, né, esperando isso. Os últimos tempos, portanto, foi inaugurado na vinda do Messias. Há quanto tempo atrás? Não faz tempo, gente. Há 2 dias atrás. 2 dias atrás. Por quê? Porque para Deus, 1000 anos. Para nós, a nossa cronologia, né, vagarosa, morosa, que não passa, que parece que está demorando. Para Deus foi ontem. Então, o final dos tempos está aí. Começou ontem, na vinda do Cristo, na vinda do Messias, há 2000 anos atrás. E justamente a igreja de Jesus, ela passa por esse tempo, o tempo do fim que foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo Jesus, a primeira vinda do Cordeiro de Deus. E aí ele recebe toda a autoridade, e aí os seus discípulos saem para espalhar o Evangelho. Então nós estamos nisso. Nós que somos irmãos daqueles discípulos primeiros, recebemos a mesma missão. É claro que você atua, que você trabalha, cada um de nós aqui atuando nos diversos setores, nas diversas áreas da sociedade, cada um trabalhando, cada um fazendo as suas coisas. Contudo, se você é discípulo de Jesus, você está nessa pegada, você tem essa missão, a missão de espalhar o Evangelho da graça, a mensagem do reino de Deus. Esse é o tempo do fim, é o tempo de anunciar. Então isso é muito importante que a gente entenda isso de certa forma e com certeza é fascinante, é maravilhoso, né, olhar por essa perspectiva, e é justamente isso, nós somos colaboradores do reino de Deus. Verso 1, meus irmãos, então coloca aí, abra aí na tua Bíblia, dá uma olhadinha aí no verso 1. Do Apocalipse, o que João vê? O que está escrito aí na tua Bíblia? O que João vê, gente? Está lá, né? Acho que está lá. Ele vê... não compara ainda não. Tira a comparação. Pode tirar. Isso. Vê só a tua Bíblia aí. Verso 1. O que está escrito aí no verso 1? Está vendo o verso 1 aí? Ele vê um anjo... Como que esse anjo? Ele é fraco? É um anjo forte. Algumas versões trazem que é um anjo poderoso. A gente percebe que os anjos estão por toda parte do Apocalipse, é anjo para todo lado, os anjos estão trabalhando, eles trabalham com uma tarefa específica, né? Trabalhos importantes que eles vão desenvolvendo ao longo do Apocalipse. Na verdade, meus irmãos, se você for contar, há mais de 60 referências de anjos dentro do texto do Apocalipse de João. Então é muito anjo,
né? Tem mais de 60 anjos, ou referências, não anjos diferentes, mas referência a anjos trabalhando. Você que está estudando Apocalipse, importante, isso daí. E aí nós vemos aqui que esse anjo é um anjo forte. Põe para mim agora a comparação. Se você fizer uma comparação, com certeza esse anjo aqui do capítulo 10, verso 1, não é o mesmo do capítulo 8. Nós vimos, no capítulo 8 tinha um anjo lá. Olha lá, ficou em pé junto ao altar, né, com um incensário. Parece que não se trata do mesmo anjo. Esse 10:1 é um anjo forte. Talvez seja o anjo do capítulo 5. Põe para mim, por favor, Lu. O capítulo 5, sim, olha lá. Compare, faça a comparação. 10:1, vi um outro anjo forte. Olha o 5:2. Vi também um anjo forte. E que proclamava com voz forte. Vai lá saber. Talvez seja o mesmo anjo. Para nós que estamos estudando Apocalipse, isso é muito importante. Talvez seja o mesmo anjo. Talvez seja o mesmo anjo que irá surgir no capítulo 18. Joga o capítulo 18 para mim. Olha aí o capítulo 18, no verso 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar. Na verdade, meus irmãos, essa referência de anjo forte nós encontramos 3 vezes, pode mudar para mim, 3 vezes no Apocalipse. No capítulo 5, como nós vimos, o 10, onde nós estamos agora, e no 18, 21. Talvez se trate do mesmo anjo, é esse anjo forte. Mas você que está aí com o capítulo 10 aberto na tua Bíblia, veja aí, então o anjo forte, ele aparece, e como é que ele aparece? Ele está vindo de onde? Descendo do céu. Qual que é uma curiosidade que a gente percebe quando você lê aqui e você faz uma ligação? Se você fizer uma ligação, faça uma comparação. No capítulo 4, e você pode folhear, mas a gente também tem aí, lá no capítulo 4, você vai perceber que o apóstolo João, ele sobe ao céu, ele é convidado a subir ao céu. Temos aí o capítulo 4, pessoal, que joga lá para nós, o pessoal que está lá em cima lá, joga para nós aí, isso, capítulo 4, veja aí. Então, olha só, no capítulo 4, ele sobe ao céu. Irmãos, é muito importante que a gente não perca a visão de que João, ele está ali no contato com o Senhor, ele está em êxtase, ele está tendo uma visão espiritual. Ele, quando ele vai anotar, ele usa uma linguagem apocalíptica, ele usa uma linguagem simbólica, linguagem que nós já vimos, gente. Os profetas utilizando lá no Antigo Testamento, e João está usando justamente esse tipo de linguagem. E aí, muitas vezes, você olha assim e fala, pera um pouco, eu não consigo entender. Se você dá uma olhadinha, no capítulo 4, ele sobe ao céu. Mas aqui no 10:1, sem nenhuma explicação, porque se você está acompanhando certinho mesmo, você vai perceber que aqui no 10:1, parece que João, ele não está no céu. Da perspectiva que João está vendo, porque dá uma olhada aí no verso 1, no capítulo 10, da perspectiva dele, pelas suas palavras, ele está embaixo, ele está na terra, ele está vendo o anjo vindo do céu, é ou não é? Sim ou não, gente? É isso? Não é? Ele vê o anjo que está descendo do céu. A gente não, né? Porque é uma visão. É claro que na visão ele foi ao céu, ele se vê indo ao céu. Mas aqui no capítulo 10, ele está olhando o anjo descer do céu. É o anjo forte que ele vê aqui no verso 1, descer do céu. Veja, continue aí no verso 1. Olha as características, as marcas desse anjo. Ele é um anjo forte que desce do céu. Ele vem envolto em nuvem. Ele tem o arco-íris sobre a sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Gente, essas marcas todas aqui, para você que já está familiarizado com o texto bíblico, essas características, lembra, aponta para quem? Tem medo de falar não, para quem que aponta? Para Cristo. Deus, olha só. Olha aí o que nós acabamos de ler. Tem na sua cabeça um arco-íris, o rosto é como o de fogo. São marcas que nós encontramos comumente no texto lá do AT, do Antigo Testamento.
Então você vai encontrar várias vezes, você encontra nos Salmos, nos registros de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Joel, de Malaquias. São marcas de Deus que nós já encontramos também nos Evangelhos. Então, tudo aponta aqui para Jesus. E olha, tem até um arco-íris sobre a sua cabeça. Esses dias eu fui pregar para um grupo de pastores, 2 semanas atrás, e na oportunidade eu estava dizendo para eles o seguinte, eu falei, olha, meus irmãos, comentei sobre o arco-íris, eu falei, o arco-íris é criação de Deus. Sim ou não, povo de Deus? É de Deus. Então é claro que a gente percebe, porque muitas vezes nós ficamos assim até com medo, a gente percebe que as ideologias do nosso tempo têm usado o arco-íris inapropriadamente, de forma inapropriada. E aí muitas vezes a gente tem até medo, eu não vou usar o arco-íris porque pode dar conotação, não sei o quê. Gente, quem criou o arco-íris foi Deus, e nós chegamos primeiro. Ué, daí a gente fica todo, né, com dedos assim, com medo. O arco-íris é de Deus. E aí você vê aqui coisa fantástica, porque o arco-íris, você vê uma citação, Deus criando o arco-íris na aliança que ele faz com Noé, lá em Gênesis 9, confere para mim se eu estiver enganado, mas é lá em Gênesis 9 que Deus, né, faz a aliança, é o arco-íris com Noé, apontando para toda a humanidade. É de Deus. E aí eu acho fantástico, porque você encontra o arco-íris lá em Gênesis capítulo 9, nós chegamos aqui no Gênesis 10, e você também tem a citação, gente, do arco-íris. Então, esse anjo forte, ele desce com um arco-íris na sua cabeça, e aí isso é uma referência clara, objetiva, específica, está muito dando ênfase, porque é o seguinte, se trata do mesmo Deus. Posso ouvir um aleluia? É o Deus que fez a aliança lá com Noé no Gênesis. E é o mesmo Deus. É para trazer a sua memória. Não é um Deus diferente, é o mesmo Deus. É o Deus que se revelou a Noé, é o Deus que se revela a João aqui no Apocalipse. Então, é a mesma coisa. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Aí, irmãos, ainda no verso 1, está com a tua Bíblia? Dá uma olhada. Então, esse anjo, ele desce, né, do céu, ele é forte. Mas antes do arco-íris, ele desce como? Envolto em quê? Envolto o quê, o pessoal do fundão aí? No que, gente? Nós estamos estudando aí. Numa nuvem, não é? Ele está envolto em uma nuvem. Aí, se você vasculhar, e deixo para você essa tarefa, você vai encontrar várias vezes o Deus Criador, o Cristo Redentor, sendo citado, né, também numa nuvem. Está aí Mateus 26. Olha lá. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Gente, olha só, então esse anjo forte que vem envolto nas nuvens, que tem um arco-íris sobre a sua cabeça, tudo aponta aqui para Jesus, para Deus. É uma figura glorificada essa que João está vendo no capítulo 10. E que mais? Tem o arco-íris. E o rosto dele, meus irmãos, é como que é? É o sol. Olha, eu falei da nuvem. Falei para você vasculhar, pesquisar, garimpar, cavar, você vai encontrar outras referências da nuvem. Eu só coloquei uma lá de Mateus. A mesma coisa, Deus sendo lembrado como a luz do sol. Você também vai encontrar várias referências. Eu peguei só essa aí de Isaías. A luz, a presença de Deus é mais forte que o próprio sol. Então, realmente, insisto, essa figura majestosa, glorificada que João está vendo, tudo aponta para Jesus, né? O Rei dos Reis. E as pernas eram como colunas de fogo. Eu não coloquei aqui as referências, mas você também tem referências que mostram, né, as pernas como coluna de fogo. E aí ele traz um livrinho, a voz dele ruge como um leão, a sua voz ainda também é como 7 trovões. A gente vai ver isso daqui a pouquinho quando a gente chegar no versículo. Qual que é a dificuldade nossa? Eu preciso passar para os irmãos. A dificuldade é o seguinte: os intérpretes, os grandes estudiosos dizem o seguinte, falam, olha, tudo parece apontar para quem? Para Jesus. Só que o texto literal, no original, está dizendo que é um anjo.
E se é anjo, é anjo. Aponta, mas é anjo. Anjo não é Deus. Anjo não é Deus. Anjo, né, são enviados por Deus, né, como ministros que trazem a informação, que trazem o recado, mas o texto diz literalmente que é anjo, mesmo sendo forte, mesmo sendo impressionante, mesmo dando a entender com toda a sua glória, aponta para Jesus, mas veja, Jesus não é anjo e anjo não é Deus, Jesus é Deus. Então, alguns parâmetros que nós precisamos entender quando a gente lê o texto da Bíblia, quando a gente lê o texto sagrado, para a gente não se perder, tem que ter isso muito bem definido aqui, né? O anjo, ele trabalha, ele exerce esse papel de ser um mensageiro de Deus, mas anjo, por exemplo, não pode ser adorado. Anjo não tem, né, o poder divino, anjo não é. E o texto está dizendo que é anjo. Na linguagem de João, é anjo. Daí você pode pegar e falar assim, pastor, mas tudo bem, é o João que entendeu que era um anjo. Tudo bem, não vamos discutir sobre isso. Ok, então João entendeu que era um anjo. Mas a gente também entende que o Espírito Santo está por trás do texto, está redigindo, está ali, né, orientando João no que vai ser escrito, no texto sagrado. O texto está dizendo que é um anjo, mesmo com essa aparência impressionante, essa aparência poderosa, mas trata-se de um anjo, mesmo parecendo ser Cristo, mas está dizendo que é um anjo. Vamos pular para o verso 2? Deixei, né? Mas é assim, gente, não tem como. O que o anjo tem na mão, esse anjo forte? Tem um livrinho ou um livro pequeno, né? Não fala nada, o texto não fala sobre o conteúdo do livro, a gente fica no vácuo. Porque não está dizendo o que tem no livro, não fala do conteúdo, mas esse anjo, ele tem um livrinho, e talvez você já fala assim, já entendi, pastor, esse livrinho aí é o livro, o rolo. O rolo, lembra do rolo que ninguém era digno de... Qual que é o capítulo tá o rolo, gente? Vamos lembrar, peraí. Capítulo, rolo. Oi? Abel falou que é 5, confere aí no fundo aí. É o capítulo 5 que tá o rolo? 5, rolo, irmã Cleusa, é rolo, 5? Então tá lá, então beleza. Então achei o capítulo 5, se não for, você grita aí, o fundo aí, o netão, o pessoal vê aí. Então olha só, então talvez você fale assim, não, olha, esse livrinho aqui do capítulo 10, é o mesmo livro lá do rolo. Qual é a dificuldade disso? Que o pessoal, os entendidos, né, do grego, e é verdade mesmo, se você for olhar lá no léxico, se você for olhar lá no dicionário, a palavra é diferente para rolo e livro, é diferente. E aqui é livro. O rolo lá é um rolo maior, que dá a entender que ali está o povo de Deus. Lembra que lá no contexto, tanto as 12 tribos de Israel, como os 12 apóstolos. Então, dá a entender isso. Aqui é esse pequeno livro, é um pequeno livro, não está selado, o livrinho está aberto. No 2, você pode falar, não, mas é porque ele foi aberto, os selos lá foram rompidos, tudo bem. Mas parece que não é aquele rolo. Na verdade, há quase que 100% de entendimento que esse pequeno livro trata-se da palavra de Deus. Do evangelho da salvação, que é doce como mel. Não perca a linha do raciocínio, entendeu? É a palavra de Deus que é doce como mel, porque é assim mesmo. E se você olhar no verso de número 10, dá uma corridinha no teu olho aí, na tua Bíblia aí, ó. Porque lá vai falar melhor desse rolo, desse livro, melhor dizendo, desse livrinho. O livrinho, ele tem uma característica. Lá no 10, no finalzinho do 9 também, o livro, porque o João ele vai comer o livro, né? É simbólico, viu, gente? Não vai pegar a Bíblia e sair comendo, não. Tá vendo? É simbólico, pelo amor de Deus. Vai parar lá no PS, lá com dor no estômago. Apesar que o livro fica amargo mesmo, né? No estômago, mas não vai comer aqui. Mas dá uma olhada aí, qual que é a característica do livro mesmo, gente? Ele é doce
e também ele é amargo, né? Perceba isso daí, que esse rolo pequeno, ele é doce como mel, mas quando cai no estômago, ele é amargo. Então, para a gente já adiantar aqui, então, o nosso estudo, aqui no verso 10, esse doce e esse amargo, essa marca de doce e amargo, não é difícil de compreender. E você vai concordar comigo quando está se tratando aqui desse livro. Esse pequeno livro é o Evangelho? É a palavra de Deus? Se é o Evangelho, se é a palavra de Deus, é assim mesmo, não é assim? A palavra de Deus não é assim, Rai? A palavra de Deus não é doce? A palavra de Deus é doce. É doce em que sentido? Ela traz graça, ela traz bênção, ela traz redenção, ela traz salvação, ela traz esperança. É a palavra de Deus. Então, realmente ela é tudo isso, ela é doce. Mas também é amargo quando aponta para a realidade de você ter que renunciar ao teu eu. Se liga nisso. Porque a parte doce é bênção, salvação, é graça, né? E redenção, esperança de vida eterna, a bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre os meus negócios, bênção. Mas tem um lado que é a realidade do cristão, e eu não estou falando nada estranho aqui, é só você olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, é só você olhar para Paulo, perseguido, apedrejado. Então tem esse lado, que é quando você tem que fazer a renúncia do seu eu. É quando você tem que fazer aquilo que Jesus falou, tomar a cruz. Né? E as pessoas confundem, essa minha cruz está muito pesada. O que é a cruz dela? É o cachorro que não para de ficar doente. Né? Ou um problema que ela tem lá no serviço. Isso não é cruz. São problemas da vida. A cruz da qual Jesus se refere, ela é uma responsabilidade sua no sentido de decisão. Você decidiu renunciar a você mesmo e seguir a Cristo, tomar cruz. Isso é tomar a cruz. Né? E aí, nesse sentido, é assim mesmo, ele é amargo. Né? Os pregadores do Evangelho levam a mensagem de Jesus que é doce como mel. Levam a mensagem de Jesus que aponta para a salvação. Só que a mensagem que os pregadores do Evangelho levam, infelizmente, ela é uma mensagem que não é bem recebida pelo sistema. As pessoas não querem saber, não querem ouvir. Né? A mensagem genuína do Evangelho não é uma mensagem que as pessoas em geral dizem assim, uau, que legal. Fala mais, eu quero ouvir. Em geral. Não é assim. Em geral, as pessoas, elas rejeitam. E quem traz a mensagem de Cristo, conforme nós vemos na vida dos apóstolos, são perseguidos. A não ser a mensagem aí dos pregadores da prosperidade. Né? Essa é bem aceita, mas isso não é o Evangelho, não é a mensagem do reino. Não é a mensagem do reino. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos aqui, esse doce amargo, é justamente isso, é o Evangelho. E nós vamos ver, quando nós chegarmos lá no verso 11, que é disso que está falando, porque João tem que profetizar às nações, aos povos, às línguas, aos reinos. E a mensagem tem que ser levada. E é amargo e é doce. Ou doce e amargo. O 9, né, o verso 9, está falando que é amargo no estômago, doce na boca. O verso 10 confirma isso, quando ele come. Agora, olha só, sobre o comer, isso eu acho maravilhoso. Vamos lembrar da analogia que nós temos do profeta Ezequiel. Se você já lembrou disso, põe para mim o profeta Ezequiel aí, ele teve que comer o livro. E quando ele come o livro que ele teve que comer foi doce como mel ao seu paladar. Está aí. Está dando para ler, gente, ou não? Sim ou não, pessoal? Consegue ler aí?
Está lá. Então, né, olha lá, começam 2, 9 e 10. Olhei, a mão estendia para mim, tinha um rolo de um livro. Isso é o hebraico, tá? É o profeta Ezequiel lá no AT. Aí ele fala aqui, ó, ele desenrolou diante de mim, estava escrito por dentro, por fora, lamentações, gemidos, ais. Olha o capítulo 3, verso 1. Aí diz a ele, o Senhor diz ao profeta, filho do homem, coma o que está aí. Coma esse rolo. E vai falar a casa de Israel, o contexto é de Israel. Aí o profeta diz, abri a boca, comi. Filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo. Aí olha o que o profeta fala, eu comi e na minha boca era doce como mel. E depois que ele come, olha o verso 4, vai acontecer igualzinho para João. Comeu, qual é a finalidade? Qual é o rebote disso? Qual é o resultado de comer? Comeu, vá profetizar. Comeu, vai anunciar. Vá proclamar. Vá falar. É isso. Aqui no caso de Ezequiel, ele tinha que ir lá falar a casa de Israel. Em Jeremias, gente, também ele come. Olha lá o Jeremias. Jeremias também, achado as suas palavras, logo comi. Então, esse evento, deixa um pouquinho aí para os irmãos copiarem. Esse evento aqui do capítulo 10, em que João tem que comer a palavra de Deus, não é estranho à literatura bíblica. Não é estranho. Entendeu? Você chega ali no João 10, no Apocalipse 10, fala, nossa, João teve que comer. Não, mas se você for um leitor atento, minucioso, detalhista do texto sagrado, você já deve ter percebido que esse exercício do comer, você já encontra dos profetas. Tanto em Ezequiel como em Jeremias, está lá, nós já somos familiarizados com esses acontecimentos e, obviamente, conforme eu já comentei aqui, claro que trata de uma representação simbólica, não é literal, não é ali, né, para comer realmente a folha, o papiro, o pergaminho, não é isso. Agora, a missão desses servos de Deus, tanto Jeremias, Ezequiel e João, depois se come o livro, o objetivo é anunciar, é profetizar, pregar, o juízo, o julgamento, a sentença de Deus para um povo rebelde. Para um povo que não quer saber de Deus. Claro que a diferença aqui do Apocalipse é que no João... qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é que, né, o Ezequiel e Jeremias ia lá profetizar para a casa de Israel, para Judá, para Jerusalém. Né? O João aqui é o clímax, é o ponto alto, né? Não é específico para um povo apenas, como era no caso ali do Antigo Testamento. Aqui no caso do Apocalipse é para o mundo. E a gente vai ver, vamos chegar no finalzinho do capítulo, nós já lemos. Você está com a tua Bíblia, você vai ver que é para profetizar a povos, línguas, nações e reinos e tudo mais. Então, gente, aqui no verso 2, estamos no verso 2 ainda, hein? Olha lá. No verso 2. Ele está com o livro aberto, né? Está com o livro aberto. Mas aí, ele põe o que mesmo? O pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Sentido óbvio aqui que o pronunciamento é para toda a terra, engloba todo o mundo, entendeu? Tá vendo? Não é Israel somente. Terra e mar, é toda a planeta, toda a criação, é para todos. Verso 3, vamos lá. Agora o anjo ele brada, né? Ele grita com voz forte e ele ruge como quem, gente? Como leão. Vamos novamente fazer as comparações? Quem é esse? Olha lá, é o anjo forte. É anjo, hein, gente? Mas olha lá, ele ruge como um leão. Põe para mim aí, por favor, onde que nós encontramos isso? Olha, eu coloquei 2 versos. Você vê isso ali em Amós, o leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Está falando uma referência clara a Deus, é o Senhor, Yahvé. É Ele quem está ali declarando, é Ele quem está falando, é Ele quem está rugindo, é o leão. E Oséias seguirão o Senhor, que rugirá como quem? Como leão. Está aí. Então, veja, meus irmãos,
essas características, essas marcas do anjo que é forte, são marcas do Senhor. Entende, né? São marcas do Senhor. A voz, que é como de um leão, né? E parece forte como um leão. Aqui, no verso 3, ele ruge como leão. Qual que é a parte B do verso, gente? Me ajudem aí, meus irmãos. Quando ele grita, o que acontece? 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Não é? Então, tá aí, veja aí, novamente, queridos, um detalhe aqui. Olha o padrão, vou falar baixinho. Olha o padrão 7 de novo no texto apocalíptico de João. Tá novamente o 7 aí, repare, nós já estamos dentro de um escopo ali de 7 trombetas, paramos a 6ª trombeta, estamos no meio, estamos nessa pausa, né? Mas agora nós encontramos de novo ali essa marca, né? Esse padrão que nós temos encontrado aqui, do número 7, e o Apocalipse, né? Se liga nisso aí. Está cheio. Agora aqui nós temos 7 trovões. São 7 trovões. Referindo-se à voz poderosa, que é manifestada em 7 trovões. E aí, gente, assim como as outras marcas, olha só, nós falamos do arco-íris, falamos da nuvem, né? Falamos do sol, do leão. Assim como todas essas outras marcas que você vai encontrando conexão com o Antigo Testamento, a voz como trovão também. E você vai encontrar em várias passagens do Antigo Testamento. Olha que coisa sensacional. Fascinante isso. Demais, gente. Entendeu? Faz sentido isso para vocês, irmãos? Sim ou não? É maravilhoso. Você não está isolado no Apocalipse. Você não está solto ali no Apocalipse. Você tem toda uma ligação profunda. Não é só no Apocalipse, mas isso está ligado, conectado ao Antigo. Por exemplo, sabe onde você encontra a referência de 7 vozes poderosas de Deus? Sabe aonde? Pula aí para mim, por favor, Gu. O Salmo 29. Se você der uma olhadinha lá no Salmo 29, o salmista, ele faz referência das 7 vozes do Senhor. Eu achei isso estrondoso. Eu achei isso maravilhoso demais. Como é que pode? Bom, o João está tendo uma visão, o Espírito Santo está conduzindo ele ali, né? Mas tem toda essa ligação com o Salmo, né? Quando vai se tratar ali das 7 vozes do Senhor, da voz do Senhor no Salmo 29, são 7 também. Inclusive no verso 3 do Salmo 29, diz assim, com clareza, a voz do Senhor é como trovão. Trovão. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Amém, gente? Amém. Palavra de Deus, vamos destrinchar aqui, vamos lá. O verso 4, veja aí que curioso, no verso 4, teve lá os trovões. Os trovões falaram, teor simbólico, os trovões falam, é a voz do Senhor, figurativo, né? Só que olha que detalhe, veja na tua Bíblia aí, o João entendeu. Ele entendeu o que foi dito. Tá vendo? Repare aí. Veja que curioso. Ele entendeu. E ele está prontinho para tomar nota do que está lá, do que a voz do Senhor está falando. Ele vai escrever, mas aí surge agora uma outra voz. Outra voz, lembra que eu falei agora há pouco? É todo um ambiente de visão. O João está em êxtase, ele está ali com o Senhor, em espírito, e tem uma outra voz que surge, a outra voz dá um comando. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Irmão, sabe o que significa isso? João entendeu. João ouviu. Ele entendeu. Mas a gente não sabe o que é, Ramona. A gente não sabe. Então, é o seguinte, é óbvio, não precisa nem falar isso, é redundância, mas é bom a gente dar uma enfatizada, porque tem muito crente que acha que sabe tudo. A gente não sabe muita coisa.
Entendeu? A gente não sabe muita coisa. E aqui está muito claro para nós, se você observar, que Deus, na sua providência, no seu domínio, no seu poder, está muito claro aqui no seu decreto que tem coisas que Deus decidiu que não deve compartilhar conosco, né? Ou nós não devemos saber, e acabou. João entendeu. Mas ele falou, não é para você anotar. E assim, você parte da premissa de que qual que é o assunto, qual é o contexto? É as coisas do fim. Porque é isso que está sendo tratado ali, né? É as coisas do fim, do julgamento final. E aí Deus fala, não é para você colocar isso daí. Então a gente não tem ideia. João, ele não recebe a permissão para incluir nas suas anotações, no seu relato, né, aquilo que Deus havia dito ali através das 7 vozes do trovão. E aí a gente se lembra, sabe do que, meus irmãos? Que com o apóstolo Paulo aconteceu alguma coisa parecida também, Tami? Você acredita nisso? Lá o Paulo, lá em 2 Coríntios, o apóstolo também ouviu coisas inefáveis, diz lá o texto, e que também ele não teve autorização para compartilhar, né? Então é coisa íntima, né, desses servos de Deus que são privilegiados, tanto o Paulo quanto o João também. Vamos caminhar, vamos lá. Verso 5. De novo surge aqui para nós, irmãos. Acompanhe na tua Bíblia, veja no teu celular, Apocalipse capítulo 10, se você não está acompanhando, é importante que você esteja acompanhando aí. Olha aí o verso 5, aparece o anjo de novo, e ele está em pé, lembra lá que ele tem um pé no mar, outro pé na terra, né? E aí ele levanta a mão direita ele levanta para o céu, num sentido de juramento. Sabe quando você levanta a mão para fazer um juramento? Ele levanta, e é justamente isso que ele vai fazer, porque já pula para o verso 6, ele faz um juramento solene. E por que é um juramento solene? Porque é um juramento que é feito no nome daquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, o mar, tudo que nele existe. E no juramento ele diz o seguinte, abre aspas aí, já não haverá demora. Para um pouquinho aí. Eu fiquei pensando nisso. Já não haverá demora. Irmãos, tenta imaginar para os primeiros leitores da carta do apóstolo João. Uma palavra como essa, que não haverá demora. Isso é o mais alto nível, o mais alto teor de esperança para aquela igreja atribulada, que era uma igreja que padecia, que enfrentava uma grande tribulação. Era uma igreja no primeiro século, que já era perseguida, que tinha os seus entes familiares mortos só pelo fato de amar a Cristo, que tinha os seus filhos sendo mortos, devorados nas arenas, seus cônjuges. É só olhar para a história. Só pelo fato de não querer negar a Cristo, de entender que Cristo é o Senhor. Então, quando chega uma palavra dessa vindo do Senhor, e a palavra é essa, que não haverá mais demora, não vai mais ter demora. Isso é uma palavra de esperança para aqueles irmãos do tempo de João, que estavam enfrentando terrível, severa tribulação. E para nós também. Porque você tem que pegar para você. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela aplicou-se ontem para os nossos irmãos do passado. Aplica-se também para nós, nos nossos dias, para você que está enfrentando grande tribulação. A palavra é a mesma, essa palavra de esperança. A palavra é justamente essa. Já não haverá demora. Não vai ter mais demora. E, sobretudo, é uma palavra de esperança para os irmãos futuros que ainda irão enfrentar a grande tribulação. No final de todas as coisas, não haverá demora. Essa é a palavra do Senhor. Porque é isso, gente, você percebeu, quando você está enfrentando uma grande tribulação, parece que o relógio não passa, não é assim?
O tempo não passa. Para. Você fala, meu Deus do céu, que terrível que é isso. Que problema, que luta grande que eu estou enfrentando. Que tribulação terrível eu estou enfrentando. Mas aqui, esse forte anjo está dizendo aqui, né, no verso de número 6, ele faz esse juramento solene diante daquele que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Não haverá demora. A ideia é justamente essa, meus irmãos, é de que o anjo está anunciando, sabe o quê? O fim de todas as coisas. Sabe o que está acontecendo aqui? O anjo está anunciando que o reino de Deus será estabelecido, já está na hora. Que está para acabar. Já não haverá mais demora. Está para acabar toda essa maldição desse tempo, desse mundo caótico, desse mundo paranoico, desse mundo de pecado, desse mundo de injustiça. Já está na hora. E para aqueles que têm o coração no Senhor, a esperança cresce grande de saber que estará com o seu Redentor, com o seu Salvador, com o seu Senhor, para todo sempre. É o reino de Deus sendo estabelecido para todo sempre. É o fim de todo sofrimento. É justamente isso. Já não haverá demora. Não vai demorar mais. É o fim de todo sofrimento. E na verdade, isso tudo, conforme nós falamos, é a resposta da oração dos santos. Nós já vimos isso. As trombetas é a resposta da oração. É o Senhor sensível à oração, a sua oração, meu irmão. A sua oração, minha irmã. Deus ouve, por isso que o crente tem que orar. Já vou dar uma notícia aqui. Vai sair um informativo. No dia 29 de novembro, toda a igreja vai estar em vigília. Toda a igreja em vigília. Não há o que esperar, não há o que brincar. Não há. Nós temos que estar... Porque a igreja de Jesus, na Bíblia Sagrada, sempre se reúne comunitariamente em oração para buscar a face do Senhor, as bênçãos de Deus. Sermos cheios do Espírito, para termos força para enfrentar o dia mau. Nós temos energia para muita coisa, gente. Muita coisa. O pessoal fica aí maratonando Netflix e para sair com amigos e tal. É dia de oração. E quem sabe, se Deus nos der, né, sabedoria, força, discernimento espiritual, quem sabe a gente começa a fazer mais vigílias aqui, né? Quem sabe bimestralmente ou trimestralmente, mas precisamos fazer vigília. Então, é isso daí, na verdade, aqui é a resposta do Senhor respondendo aos santos que clamavam por justiça. Verso 7, vamos caminhar aqui. No verso 7, nós somos aqui colocados, meus irmãos, na expectativa da sétima trombeta. Percebe aí? Está vendo aí? Verso 7, o sétimo anjo, quando ele tocar a sétima trombeta. É justamente isso que se trata aqui, o verso 7. E aí está dizendo no verso 7 que vai se cumprir, eu achei curioso isso aqui, que vai se cumprir o que mesmo, verso 7, gente? O mistério de Deus. Mas não é tão mistério assim, né? Porque é um mistério que já foi anunciado para os servos, anunciado aos profetas. E veja o detalhe, no verso 7. Está falando aqui, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo. Isso aponta para um período. Detalhe, para você que está tomando nota, é um período aqui, porque a gente vai ver mais adiante que a sétima trombeta é como todas as outras também, né? Acho que está claro para todo mundo. Não é um evento pontual e pronto, e acabou. Trata-se de um período. E no período da sétima trombeta vai se abrir um tempo. Nós vamos ver isso mais para frente. Né? Será um tempo de mais uma sessão de 7. Serão 7 flagelos. 7 flagelos ali na sétima trombeta. E aí diz aqui o verso 7 que vai se cumprir o mistério de Deus. Agora, gente, novamente, não se trata de algo secreto.
Não se trata de algo misterioso, mas é um propósito divino, um propósito escatológico. E veja, o próprio Senhor está dizendo, o anjo forte está dizendo aqui para João, que é um mistério já anunciado aos servos de Deus, aos profetas. Quer dizer, o que significa? Sabe o que é? É um mistério para os ímpios. É um mistério para os incrédulos. É um mistério para aqueles que fecham os ouvidos, não querem saber de Deus. Mas a palavra santa, a palavra poderosa de Deus diz o seguinte, que esse mistério já foi anunciado aos santos servos do Senhor, aos profetas de Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. O próprio evangelho é chamado de mistério. Você sabia? O próprio evangelho. Eu nem ia colocar, eu coloquei aqui, joga para nós se tiver aí, dá uma olhada, vê aí, Gu, por favor, olha Romanos 16, olha o que diz assim, olha, que diz aqui, ó, verso 25, 26. Olha lá, falando do mistério de Deus, aqui no Apocalipse, se você observar Romanos, capítulo 10, e tem uma referência também em Efésios, capítulo 3, 3 e 9, leia depois Efésios 3, 3 e 9, importante, viu? Mas olha lá, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Lê comigo o que está em letra grande aí. Conforme do mistério. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo está falando da revelação do mistério, que desde os tempos eternos estava oculto, se manifestou agora. Agora em quê? O que ele quer dizendo isso? O ápice. O que é o ápice? Cristo. Se manifestou agora em Cristo. E se notificou pelas escrituras dos profetas. Sobre o segundo mandamento de Deus, Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. O mistério aqui em Romanos se refere claramente ao plano da redenção divina. O nome do plano da redenção divina tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse é o mistério. É mistério para quem não entende. É mistério para quem não é familiarizado com a palavra do Senhor. É mistério para... Entendeu? Para um mundo ímpio, para um mundo revoltado, rebelado contra Deus. Mas porque ele conhece a palavra de Deus, conhece o texto sagrado, não é mistério, é palavra do Senhor. Em seguida, verso 8, gente. Aquela voz lá no verso 8 que havia, né, proibido de anotar a voz dos 7 trovões, agora no verso 8, essa voz, ela pede, né? Ela fala o seguinte, ela faz um pedido, ela dá uma orientação, melhor dizendo. Ela fala assim, vá lá e pegue o livro que está aberto na mão do anjo, é uma voz. Tenta imaginar, porque pensa comigo aqui. O anjo levantou a mão para fazer um juramento. Que mão que ele levantou? Mão direita. Então, subentende-se que o livro aberto está na mão esquerda. Não está falando isso. Mas se a mão direita levantou para fazer o juramento, o livro aberto está na mão dele, na mão desse anjo forte, a mão esquerda, e aí vem essa voz, a mesma voz que tinha falado para ele, não é para anotar a voz das trombetas, dos trovões, né? Agora essa mesma voz diz o seguinte, vá lá e pegue o livro, o pequeno livro, que está na mão do anjo, e devora esse livrinho. Devora esse pequeno livro. E aí nós já vimos, e já comentei agora há pouco, não vou perder tempo aqui, você já sabe, ele é doce e ele é amargo ao mesmo tempo. Então, no primeiro momento, e é isso mesmo que eu falei agora há pouco, é o Evangelho, Júnior. O Evangelho, no primeiro momento, ele é doce. No segundo momento, ele é amargo. Viu, gente? Primeiro momento, ele é doce. No segundo momento, ele é amargo. Aí no verso 10, ó, acompanhe na tua Bíblia. Estamos caminhando aqui para chegar no 11. Ele pega, o João pega, acompanha aí, ele pega o livrinho da mão do anjo e come. Ele devora esse livro, né? Reiterando aqui, hein, gente, é a palavra de Deus, nós já comentamos isso. É a palavra de Deus, ele come esse livro e é justamente isso, porque ele é doce, porque oferece salvação. E no segundo momento, o livro é um livro que para o mensageiro, e mensageiro aqui não é pastor, é você, todos, é um livro que atrai ao mensageiro perseguição. Entendeu? O livro é um livro que atrai ao mensageiro sofrimento.
martírio. Quantos na história? Quantos na história? Por anunciar esse livro doce, mas foi extremamente amargo, porque foram martirizados. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Andar com Cristo é desse jeito. Um adendo aqui, eu conheço pessoas, você também deve conhecer pessoas que falavam assim, olha, a minha vida, ela já não estava boa. Ela estava mais ou menos, né? Não estava boa, estava mais ou menos. Mas eu não sei, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, piorou. Ficou mais ruim ainda. Mas muitas vezes é isso mesmo. É luta. Entendeu? Atrai, tribulação, luta. Por isso que assim, a gente tem que ficar com muito pé atrás, orelha em pé, contra essas mensagens triunfalistas. Entendeu? Mensagem triunfalista, uma quarta-feira começa aqui, está lotado, bênção, vitória, riqueza. Mas isso não é o Evangelho diz, é mentira. Mensagem triunfalista que a tua vida vai ficar perfeita, Você sabe, é assim? Não é assim. Filmes triunfalistas. Né? Puxa, pronto, está com Jesus, está tudo, nossa, está tudo bem. Começou a ganhar rios de dinheiro. O filho que era desobediente não é mais desobediente. O problema que tinha não tem mais. Não é assim, gente. Não é assim. Nós somos convidados a sermos fiéis ao Senhor. E você sabe qual que é a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho é a seguinte, é que você tem a paz do Senhor que excede todo entendimento, mesmo você em meio aos furacões desse mundo. É isso. Enfrentando as turbulências dessa vida, as doenças, as enfermidades, perseguições. Você é crente, você é fiel a Jesus, você não topa mentir, você não aceita enganar, você é perseguido. E claro que você sofre, mas dentro de você tem a paz que excede todo entendimento. Essa é a diferença. Esse é o verdadeiro evangelho, você sabe muito bem disso. Então, seguir a Cristo, meus irmãos, é justamente isso, é sinônimo de bênção, mas também é ser desprezado pelo sistema. O evangelho é assim, é doce, paradoxalmente amargo. É isso. É misericórdia. O evangelho é misericórdia, mas é juízo. O evangelho é amor, mas é sentença. Não podemos perder. Então, por isso que eu falei, quando eu estava falando do livro, verso 2, é fácil nós entendermos. Esse livro que é doce e ele é amargo. É isso, é justamente essa questão paradoxa, essa questão que muitas vezes a gente não compreende, não entende. Mas é assim. Você tem a bênção do Senhor, mas ao mesmo tempo você enfrenta as tribulações aqui dessa vida. Verso 11, para terminar, gente. Verso 11, finalzinho aqui. Qual que é o significado? Comentei isso. Qual que é o significado de comer o livro? Está aí, olha. A palavra de Deus, após ser comida, após ser interiorizada, agora é necessário que ela seja profetizada, que ela seja transmitida. É assim. Não é? Percebe? Ezequiel, Jeremias, se liga nisso, gente. Ezequiel, Jeremias, João, ele come para transmitir. Ninguém pode transmitir se não comer antes. Só que não é o pastor que é chamado a Deus para transmitir. São todos os discípulos. Você não pode transmitir se você não comer antes. Tem que comer, interiorizar a palavra de Deus. É a palavra do teu Deus, não é a palavra do meu Deus. É do teu Deus. É a palavra do teu Senhor. Você tem que comer essa palavra. Para então ir lá e cumprir a missão que o Senhor lhe deu. E aí você vai levar a mensagem de salvação, mas também a mensagem denunciando todo o pecado, apontando o erro, expondo a rebelião desse mundo que não quer
saber de Deus. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda tem a oportunidade de voltar para Deus. E é justamente isso que está acontecendo aqui com o João. Porque foi dito a ele, olha, é necessário, João. Ele come, ficou amargo no estômago. João está preso, né? Entende a maioria, mas ele está lá na ilha de Patmos, uma ilha afastada, uma ilha cheia de pedras, íngreme. Ele está lá. E sabe lá Deus passando quais tipos de necessidade. Então ele entende isso, né? O livro que ele come é amargo ao seu estômago. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui no verso 11, é necessário que você ainda profetize, porque sim, o fim está nas portas, mas ainda há tempo, ainda há chance, ainda há uma oportunidade. A 7ª trombeta irá tocar. E é tempo de se arrepender. É tempo de voltar ao Senhor e buscar a face de Deus. Irmãos, esse é o capítulo 10 aqui, né? Então veja, João, ele profetizou, só para a gente terminar, os 7 selos. Aí ele profetizou, pelo que nós vimos aqui, 6 trombetas. E aí nós chegamos aqui no verso 10, tem esse tempo, ainda virá a última trombeta. Por isso a palavra está dizendo o seguinte, olha João, você ainda vai ter que profetizar, ainda virá revelações. Você comeu o livro, é doce e é amargo, ainda virá, você receberá revelações. É necessário que você ainda profetize. E para nós é a mesma coisa. Nós também precisamos anunciar, precisamos espalhar o reino, espalhar a palavra de Deus. Essa palavra também é para o nosso coração. Espalhar o reino de Deus a todos os povos, línguas, nações, aos reinos desse mundo. Mas esse reino, esse povo, está do nosso lado, está no teu trabalho. Está lá na sua casa. Talvez dentro da tua casa até. Seu vizinho. É isso. Nós precisamos espalhar o reino. E no poder do Espírito Santo, falar do amor de Jesus Cristo. Para que as pessoas se arrependam. E entendam que a alma delas é eterna. E todos terão que se comparecer diante do Altíssimo. E está chegando o tempo. Mas ainda há tempo de se arrepender. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Evangelho deve ser pregado a todos, aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Ore ao Senhor agora, porque, irmãos, em tudo que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, o juízo se aproxima e não tardará. O juízo de Deus, a cólera do Senhor, será manifestada em proporções nunca vistas. Nunca vistas. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Peça perdão ao Senhor. Clame agora pela salvação da sua alma. Peça para que o Espírito Santo coloque em você arrependimento. Nós só sabemos de uma coisa, igreja. A vitória do nosso Deus será esmagadora. Ele pisará na cabeça da serpente, do diabo, para todos sempre dessa vez. E todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, herdará o reino. Estará com o Senhor por toda a eternidade. Talvez você esteja sofrendo hoje. Pode parecer para você que o mal está florescendo, que o mal está vencendo, mas não se iluda, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não se iluda. Pela palavra do Senhor, no fim, Jesus Cristo triunfará. E com Ele, a sua igreja. Todos aqueles que temem o seu nome, que vivem uma vida de santidade. Pai bendito, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Deus querido, nós não entendemos muitas coisas, Pai Santo.
Não compreendemos, Deus, outras tantas. Mas de uma coisa nós sabemos, que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E a Ti nós rendemos o nosso viver, o nosso coração, a nossa alma. Venha, Deus, e nos lave com Teu sangue. Pai, que o Teu sangue, Deus, possa ser aspergido sobre todos aqui, Deus. O Senhor venha nos redimir de todo pecado, de toda maldição, em nome de Jesus. Abençoe todos os meus irmãos aqui, Pai Santo, que estão presentes, aqueles que estão assistindo à distância. Que a Tua graça, que a Tua palavra alcance cada coração, fortaleça, Deus, a fé de cada um. A gente sabe que não é fácil. Lá fora não é fácil, Deus. Não é fácil. Nós comentamos agora, Pai Santo, cada um de nós exercemos uma atividade aí fora, Deus, na sociedade, trabalhando numa determinada área. Mas por trás de tudo, Deus, na verdade mesmo, nós somos agentes do reino de Deus. Discípulos de Jesus. Cidadãos do reino eterno de Deus. Deus, que isso possa ficar claro, muito claro na mente de cada um. Dê, Deus, aos Teus filhos um coração ensinável. Dura coisa, Senhor, é um homem, uma mulher, Deus, que tem um coração de pedra, Pai. Que não é ensinável, que não aprende, que não se dobra, que não reconhece. Oh, Deus, por favor, Pai, ministra, Senhor, sobre todos nós aqui nessa noite, um coração ensinável, que possamos aprender com a Tua palavra. Aos maridos, Deus, ensina eles, Deus, a buscar a Tua face, com a sua família, com a esposa, com os filhos, buscar as Tuas bênçãos, orar, Pai. Santifica, Senhor, as nossas casas em nome de Jesus. Deus querido, os Teus filhos, as Tuas filhas, Deus, que são sozinhos, não são sozinhos porque o Senhor está junto. O Senhor está presente. Então que o Senhor possa confortar e consolar cada coração. Fica conosco, Pai. Queremos declarar que somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Abençoe, Deus, as atividades, as igrejas, enquanto estamos aqui no mundo. Que possamos ser luz, que a igreja do Estoril seja luz. Luz na cidade de Bauru. E aonde o Senhor permitir que a gente chegue. E que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Nos abençoe, Pai. Fique conosco. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.